Erro 404, gente. Esse é o tema da mensagem de hoje, é praticamente autoexplicativo, né? Para os dias da gente, os dias que a gente tem vivido, olhando para esse tema, dificilmente alguém aqui neste lugar não sabe o que vai acontecer aqui. Dificilmente alguém fala, eu não tenho noção do que esse cara vai falar hoje. Olhando para esse tema, a gente sabe. Eu tenho certeza que não tem muito segredo aqui, mas eu acredito que na simplicidade de hoje, Deus vai trabalhar muito no nosso coração. Deus vai falar muito com a gente na simplicidade de hoje. Duas situações, elas me levaram a pensar, a pesquisar sobre esse tema. E uma delas é quando a gente deseja muito uma coisa, quando a gente deseja muito comprar uma coisa, a gente pesquisa muito sobre isso. É ou não é? Só eu sou os doidos da pesquisa aqui, ou vocês também são assim. Quando a gente vai comprar alguma coisa, hoje a gente tem esse recurso, né? Antigamente a gente andava em várias lojas, pesquisando sobre a mesma coisa, fazendo vendedores rodar sem comprar nada, porque a gente só queria pesquisar mesmo para comprar o certo, né? Hoje a gente vai lá na internet, pesquisa muito, e eu faço isso também. Então, essa é a primeira situação que encontrei, e daqui a pouco eu vou falar a segunda, mas a primeira situação é essa: quando a gente tem muito desejo por alguma coisa, a gente acaba pesquisando sobre aquilo. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de tênis, né? Sempre gostei muito, e esse desejo assim, ele entrou no meu coração quando eu comecei a trabalhar numa loja de calçados, né? Então eu era obrigado a usar calçados novos e limpos todo mês. Então eu era obrigado a ter um monte de calçado, e despertou um desejo em mim pecaminoso. Eu comecei a gostar muito disso, de tênis e tudo mais, e eu influenciei a Camila também nesse gosto terrível, né? Não bastava um só, agora tem dois em casa que gosta desses trem. Mas como cristão dói muito no nosso coração, na nossa consciência, ter muito tênis, né, gente? A gente tem um par de pés só, né? E é pecado ter muito tênis, né? Eu sei que a gente precisa combinar tênis com roupa e tudo mais, né? Estava ali numa prosa ali um pouco antes do culto ali, tem umas esposas aqui que compram as roupas do marido, porque senão agride a moda, entendeu? Se deixar os caras agride a moda chega para abraçar eles dão umas bicudas assim. Então elas que compram lá para deixar bonitinho. E eu acabei influenciando a Camila, mas a verdade é que não dá para ter muito tênis, porque dói isso, né? Dói. A gente, então, tem uma regra em casa que quando quer comprar, um doa o outro. Assim você vai tendo seus desejos, seus gostos lá supridos, mas você acaba abençoando um monte de gente, né? Porque acaba tendo sempre coisa nova que você está doando para as pessoas. Falar nisso, gente, vai ter o bazar da igreja, viu? Vocês já fizeram a doação de vocês? O bazar? Os pais de vocês, eu sei que já, mas vocês já fizeram? Não, né? Não? 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 Então doar, né, gente? Vai ter o bazar aí, pega lá as roupinhas bonitinhas lá, uns tênis bons, bonitinhos. Não aqueles carnicinhas lá, tudo já estourado lá, que não dá nem para sapateiro arrumar. Traz uns trem bonitos aí para a gente vender, abençoar a igreja. Amém? Posso contar com vocês, gente? Ih, Jesus Cristo. Amém. Eu vou crer que vocês vão me ouvir, vão abençoar, amém? No bazar da... Aleluia, isso aí. Traz uns trem bonito, viu? Eu sei que vocês usam coisa boa, então traz uns trem bonito aí não fica acumulando roupa em casa, calçado e tudo mais. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, que toda vez que a gente pesquisa muito uma coisa para comprar, para adquirir, enfim, seja tênis, seja casa, móveis, geladeira, sei lá, o que é que você pesquisa, mas toda vez que você quer um trem novo, você vai lá e pesquisa, isso é fato. Toda vez que isso acontece, geralmente nas nossas buscas, nas nossas pesquisas, acontece o quê? Aparece o quê na nossa tela lá de pesquisa? Isso aqui, ó. Erro 404, é ou não é? E o que é isso?
O que é isso, gente? Para que serve? De onde vem? Do que se alimenta? O que é esse negócio que de repente frustra a sua inspiração ali, o seu tempo de pesquisa, de busca? O que é isso que acontece, gente? Uma coisa eu sei, que toda vez que isso aparece na tela lá do computador, do celular, eu já entendi. O que eu queria ver, eu já não consigo mais. O que eu estava procurando, eu já não encontro mais. O que eu estava buscando, eu já não acho mais. As minhas buscas cessam ali, porque deu erro. Deu erro. Você já deve ter visto muitas dessas mensagens aí, de quando você pesquisa alguma coisa e dá errado, aí aparece lá uma mensagem bonitinha lá. Como eu não entendo muito desses códigos, na verdade, erro 404 são falhas, que elas são transmitidas por código, né? Mas não quer dizer que ela vai resolver o seu problema, ela simplesmente vai dizer, ó, deu errado, o que você veio fazer aqui deu errado, você não vai conseguir fazer, o que você está procurando, você não vai encontrar. Deu errado. Como são muitos códigos e muitas falhas, e eu sou péssimo nisso, eu me atentei simplesmente a um dos mais conhecidos, que é erro 404. O erro 404, gente, ele é uma falha assim conhecida quando a URL, aquele campo de busca sua lá, o endereço que você pesquisa, ele não corresponde a página alguma. Você põe lá, mas ele não corresponde a nada. Isso acontece quando o usuário, grave isso, viu? Grave isso no seu coração. Quando o usuário ele clica num link quebrado, ou numa página não existente. É isso. Ou quando o site ele altera a localização, mas ainda ele não corrige aquele link de redirecionamento. Aí o que é que vai acontecer? O servidor, sei lá o que, como chama todas essas coisas, o servidor e o navegador, eles se conversam e de repente ele joga isso na página, erro 404, suas buscas não terão o resultado esperado. Ou seja, por algum motivo ou domínio, aquela página, ela não pode mais ser visitada ou encontrada. Tem uns sites, gente, que criam já até umas telas bonitinhas, né? Uns robozinhos Android, tipo meio assim, triste, ou sei lá o quê, porque não encontrou aquela página. Ou tipo um astronauta, um Androidzinho astronauta viajando, assim, ó, no mundo da Lua, porque aquela página não foi encontrada. É ou não é? Vocês estão comigo aí, gente? Vocês em casa estão aí? Comenta aí, viu, se não estiver entendendo aí. Ai, ai. Lembra que eu disse que foram duas situações que me levaram a pensar nesse tema. A primeira é essa: quando a gente deseja uma coisa, a gente busca por aquilo, a gente pesquisa sobre, né? Antes de investir, antes de adquirir. A segunda situação que me fez pensar nisso, é a que eu vou apresentar agora para vocês. É muito comum jovens e adolescentes, até adultos, nos procurarem como pastores, Camila e eu, com algumas indagações. Por exemplo, assim, pastores, eu preciso conversar com vocês. Pode falar. Eu não encontro Deus. Oxe, como assim não encontro Deus? Eu não encontro Deus, eu busco Deus, mas eu não acho Deus. Onde você busca Deus? Eu busco Deus na igreja. Você busca Deus em casa? Busco Deus em casa, mas eu não acho. Muitas conversas nossas são sobre isso, e pessoas dizem para nós, não importa a idade, alegando não encontrarem Deus, nos seus medos, nas suas indagações, não encontrarem respostas para suas dúvidas e questionamentos, quer seja da vida secular, ministerial, não importa, mas isso acontece muito, não é só o que acontece, mas essa é uma das coisas que acontece. E a gente sempre ouve, né, nega? A gente sempre ouve, a gente sempre escuta, a gente sempre tenta habitar na dor alheia. Só que muitas dessas conversas tem um ponto alto nessa conversa. Essa conversa ela vai indo, assim, e de repente tem um ponto alto. Nesse ponto alto, geralmente, Camila e eu, a gente faz uma pergunta. A pergunta é: como que está a sua vida com Deus? Conta dela um pouquinho para nós. Geralmente a resposta é: eu não estou com vida com Deus. Eu não estou com vida com Deus. Ou
ou é quase zero, sim. Às vezes eu busco Deus quando eu preciso, ou quando eu estou muito desesperado. Quando não tem solução nenhuma, pastor, aí eu busco, boto um hino de louvor, lá um hino do fogo em casa, deixo até de tomar Coca-Cola e comer chocolate, faço um jejum. Duas coisas, duas situações. A primeira, quando a gente deseja muito uma coisa, a gente busca aquilo, incessantemente, incansavelmente, pelo melhor preço, o melhor desconto, o melhor produto, a melhor situação, aquilo que vai encaixar assim na gente. E a segunda situação é quando a gente olha para dentro de nós e não encontra esse endereço. Quando a gente tenta olhar para o horizonte, mas a gente não enxerga um palmo à frente dos nossos pés. Essas foram as duas situações que me fizeram pensar em erro 404. Deixa eu te dar um conselho, irmão e irmã. Deus sempre vem primeiro. Deus sempre vem primeiro. As pessoas às vezes acham que a estratégia de Satanás é tirar Deus da sua vida. E hoje eu vou falar uma parada para você. Engana aquele que acha que a estratégia de Satanás é tirar Deus da sua vida. Na verdade, Satanás, ele tem um plano. E ele não tira Deus da sua vida. De alguns ele até consegue, assim. Mas ele sabe que não vai conseguir tirar Deus da sua vida. Sabe o que ele faz? Põe em último lugar. Põe em último lugar. Tudo vem primeiro. Todas as suas prioridades, elas vêm primeiro. Tudo vem primeiro. Todas as coisas que você deseja, ela vem em primeiro lugar. Tudo, absolutamente tudo. Suas conquistas, seus, sei lá o quê, seus pódios e tudo mais, suas compras, tudo. Seu coração, você se apaixona, você entrega, assim, não sabe nem o sobrenome direito, entrega e tudo mais. E aí, por último, mas não menos importante, vem Jesus, o Salvador. Isso aí é o gambito do inferno, viu? Ele não tira Deus da sua vida, mas ele põe em último. Então você pensa tudo, vive tudo, se lasca em tudo, e aí por último está ele lá. Você diz, puxa, tenho Deus. Às vezes você até encontra ele, aí deu bom. E quando não encontra? E quando não encontra? Quem aqui já começou a orar? Não lembra nem como começou a oração, chega no meio, já se perdeu, já cola já na mensagem, já vê o que aconteceu, já despacha umas paradas, aí já tira uma foto, momento com Deus, nem lembra mais da oração, fica aquelas orações cansadas, e aí termina. Tem dois tipos de oração, gente. Tem aquela cansada, né, que o cara está tão cansado que ele termina, Deus, fique com Deus, né? Ele nem sabe mais o que está falando, de tão cansado que ele está. Mas tem essa outra que Deus é o último, ele não sabe nem o que dizer, ele começa orando e tal, chega no meio, não sabe mais o que faz, não encontra Deus, beleza. Aí agarra o celular, 1h30 de Instagram à noite, vai dormir 2 da manhã. Só acontece comigo isso, gente? Só eu que sou esse miserável, né? Que falha desse jeito. Diante desse cenário todo que eu expus aqui, eu lembrei da voz do Senhor nas palavras de Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem enquanto está perto. Busquem o Senhor enquanto pode ser encontrado, invoca-o enquanto Ele está perto. Essa busca enquanto Ele pode ser achado, encontrado, não é busca de algo que está perdido,
Não é busca de algo que precisa ser encontrado, não, não, não. É um convite, e esse convite não é para você buscar o que está perdido, mas sim vir para um compromisso com aquele que você sabe que está ali, do seu lado. Essa é a busca, esse é o convite que Deus está falando através de Isaías. Busca enquanto você pode ver, busca enquanto você pode encontrar. Não porque está perdido, mas porque você sabe que Ele está ali. Ou seja, ainda é possível achá-lo, então busque. Ainda é possível encontrá-lo, então corra. Essa é uma verdade reconfortante e aterrorizante. Por que ela é reconfortante? Porque busquem o Senhor. Isso traz conforto. Só que ao mesmo tempo, ela é aterrorizante. Por quê? Enquanto se pode achar. Tem prazo. E eu e você não sabemos, mas tem prazo. Está entendendo, gente? Vocês estão em casa, vocês estão entendendo? Aleluia. Vai ter uma hora que o link, ele será quebrado. Vai ter uma hora em que essa conexão, ela não vai mais existir. E muitos irão buscar o Senhor, dizendo: Senhor, Senhor. Vão até ter resposta, mas a resposta vai ser: eu não conheço você. Ó, afasta-te de mim, eu não conheço você. Vai chegar um tempo em que a URL, ela não será mais encontrada. Eu sei que o Senhor, Ele não é um site de busca, e longe de mim querer fazer uma comparação disso, Ele é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Mas vem uma pergunta no meu coração: qual tem sido sua fonte de busca? Como tem sido o seu empenho nessa busca? Como tem sido o nosso empenho nessa busca? Tem uma galera, gente, frenética nos estudos aí. Aleluia, gente, tem um monte aqui. Uma galera que estuda muito, querendo passar num determinado curso, querendo passar num concurso público, não sei, ou passar numa federal XYZ. Maravilha isso, gente, tem que estudar mesmo. E uma galera que estuda muito, muito, dia após dia, semana após semana, sonhando com aquele dia X de ir lá e ir bem na parada para conseguir galgar esse lugar aí no mundo e tudo mais. E isso mesmo, estude bastante. Conhecimento ninguém te rouba, viu? É bênção isso. Camila e eu, a gente tem um desejo de que todos ou quase todos os jovens da nossa igreja sejam jovens formados. Isso é um desejo que a gente tem. Por enquanto a gente não tem recurso para isso, mas a gente ora para que todos os jovenzinhos da nossa igreja, todos os jovens, eles sejam formados. Se eles vão seguir na profissão ali e tudo mais, não sei, mas que todos tenham o privilégio de ter uma formação. Então, façam isso mesmo, estude mesmo. Mas muitas vezes a gente conhece história de pessoas que dedicam 8 ou 10 horas do seu dia, na sua rotina semanal, diária, mas que não consegue separar 10% desse tempo para meditar no Senhor ou ficar em oração. Gente, tem uma galera que falta em culto, mano. Tipo, 2 horas de culto, sim. Por quê? Porque eu estou estudando. O que você fez segunda? Estudei terça, estudei quarta, quinta, sexta, sábado. É sério, velho? É 2 horas que vai lascar a tua vida? Deixa eu contar a história para vocês. Vocês conhecem a história do Machado? Certa vez, Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, ele foi perguntado o seguinte, e ele deu uma seguinte resposta. Perguntaram para ele assim: olha, quando você vai derrubar uma árvore, como que você faz? E ele disse assim: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o meu machado.
Pegou aí? Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 afiando o machado. Tem um monte de coisa na nossa vida que é comparada a essa árvore, e a gente não consegue derrubar porque a gente não passa horas afiando o machado. E a gente gasta tempo pra caramba para resolver isso. Você já experimentou fazer esse cálculo, gente? Por exemplo, que cálculo é esse? É só um exemplo que eu estou dando aqui. Se você estuda 6 horas, todo dia, experimente começar entregando a primeira hora do estudo ao Senhor. Já fez essa conta doida? A primeira hora do estudo, você estuda o Senhor e a sua palavra. A primeira hora do estudo, você busca-o de todo o coração. A primeira hora, você pesquisa Deus. Na primeira hora, você escava Deus. Na primeira hora, você se esvazia de todo o seu eu, se derrama em oração por 1 hora. E depois disso, você segue a sua rotina de 5 horas de estudo. Já experimentou fazer isso? Já experienciou isso? Eu não estou dizendo que se você fizer isso, você vai passar no concurso, você vai entrar na federal, YXZ. Eu não estou dizendo que é uma troca, faça isso e Deus te dá outra coisa. Mas uma coisa eu posso dizer para você: o tempo que você vai passar com Ele, isso daí não é contabilizado, isso daí não tem preço, isso não tem valor, isso muda a sua história. O tempo que você passa com Ele. Vocês estão comigo aí, gente? Está doendo muito aí? Oh, Jesus. Que venhamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Que venhamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Que a gente volte a fazer isso, caso a gente não esteja fazendo. Um dia eu estava tentando baixar umas músicas, né? Para não ter uns vídeos e tal, para não ter lá propaganda, isso e aquilo. Aí o Cachu me ensinou um esquema da hora. O Cachoeiro é bom nisso, me ensinou um esquema. E aí eu fui baixar lá as músicas e tal, os vídeos, até que esse site me bloqueou. E aí eu fui e conversei com outra pessoa, assim, ele me bloqueou, e aí eu tinha que esperar 1 hora e tinha um limite lá de vídeo para eu baixar. Eu falei, ficou legal, agora não, né? Aí eu conversei com outra pessoa, ela falou assim, você já tentou entrar numa janela anônima? Tipo, porque você está entrando, você está sendo bloqueado, bota uma janela anônima. Aí eu, nossa, demorou, que ideia, né? Aí eu fui, janela anônima, estava bloqueado do mesmo jeito. Às vezes, a gente busca a Deus com janelas anônimas, entende? A gente busca Deus através do outro, entende? Às vezes é a nossa namorada, às vezes é o nosso namorado que busca Deus de verdade. A gente vai ali no cantinho e está tudo certo. Às vezes é o pai, a mãe, às vezes é a avó que busca Deus de verdade. Às vezes na família, ninguém busca Deus de verdade, só a avó. Mas aí toda a família vai no esqueminha, tipo janela anônima, busca Deus assim, sabe? Mas assim como Isaías, eu lembrei de Jeremias 29, 13 e 14, que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E então eu serei achado de vocês. Ah, meu Deus do céu. Busca o Senhor de todo o coração. E então eu serei achado de vocês. Oh, Deus. O que eu entendo disso? Que talvez o erro 404, ele esteja no nosso coração. Entre a busca e o objetivo a ser buscado, está o nosso coração. Entendeu?
entre a busca e o objetivo está o nosso coração. Eu sei que servir a Deus com os nossos corações, nossas almas e nossas forças é difícil quando eles são desviados. É difícil quando nós somos distraídos. É difícil quando a gente fica o tempo todo funcionando no modo multitarefa. É difícil. Quando a gente fica no modo multitarefa, é difícil buscar a Deus. É difícil servir a Deus. E aí quando a gente busca, dá erro. Só que quando a gente está tipo na comunidade assim, a gente até dá uma disfarçada. Mete o estilo lá, o worship, dá aquela disfarçada e vai. Mas quando você está sozinho em casa mesmo, aí você viu que deu erro. A gente vive em uma cultura muito barulhenta e muito agitada. E qual que é o problema disso? É que o barulho e o agito, eles são distrações, muitas vezes, para a gente não encarar o nosso eu de verdade. É ou não é? Olhar para o teto do quarto e ser tomado pelo silêncio do ambiente e da alma, são coisas que nos dói demais. Quando a gente fica para o teto do quarto, no silêncio do ambiente e da alma, dói demais. E aí o que a gente faz? Agarra o celular e disfarça a dor. Já parou para imaginar que muitos de nós estamos perdendo a perspectiva da eternidade com todas as distrações tecnológicas que nos são oferecidas? Quanto tempo faz, irmão, que você não tem uma conversa sobre eternidade? Pode olhar para quem está do lado aí. Fala aí para a pessoa do lado aí, irmão. Quanto tempo faz que a gente não conversa sobre eternidade? A verdade é que a gente quer paz, silêncio, liberdade, até lazer. Mas a gente sabe também que bem lá no fundo isso é impossível para nós, né? Às vezes eu fico pensando que a gente fica tentando anestesiar o vazio da nossa alma com todas essas ferramentas e armas de entretenimento, o tempo todo. Todas as ferramentas e armas de entretenimento das redes sociais, assim, das mídias sociais. Tudo que a mídia social proporciona para nós, às vezes a gente fica tentando anestesiar o vazio da nossa alma. Eu fico sempre pensando que ai Deus, isso é difícil de falar, hein? Eu fico sempre pensando assim, que se eu não tiver nas telas das pessoas, ou pelo menos no campo de visão das pessoas, será que eu estarei na mente delas? Ou pior, será que eu estarei no coração delas? E aí eu fico com medo. E aí o que eu faço? Eu cedo. E aí eu me envolvo tecnologicamente. E eu não estou criticando a tecnologia. E eu começo a produzir um monte de conteúdo doido, mano. Por exemplo, os stories. Gente, pensa numa pessoa que tem dificuldade para fazer stories. Eu nunca acho a figurinha que eu quero. Eu nunca acerto a parte da música que eu quero pôr. Quando eu tento diminuir a foto, eu diminuo a fonte. Quando eu tento aumentar a fonte, eu aumento a foto. E aí eu desisto e não faço nada. E aí quando eu consigo fazer um stories da hora,
Aí a galera curte, aí toda hora eu entro lá, clico, olha, tantas visualizações aí, olha, tantas visualizações. Olha, fulano curtiu, reagiu ao meu stories. Aí eu fico mó contente, durmo feliz. Quando eu acordo, acabou, sumiu. Todo aquele trampo foi embora, sei lá para onde. Uou! Qual que é o tamanho das coisas que eu tenho que fazer para estar no coração das pessoas? Qual que é o tamanho? Até onde eu tenho que ir, até onde eu tenho que me aperfeiçoar para eu estar na mente das pessoas? Eu fico sempre me perguntando se a rede social é um libertador deste mundo cruel e cheio de dor, ou então eu sou um escravizado por uma espécie de terrorismo que a tecnologia exerce sobre mim. Como pastores, Camila e eu, pastores de jovens aqui, gente, Camila e eu, a gente sempre fica pensando assim, o que é que eu posso acolher tecnologicamente, o que é que eu não vou acolher tecnologicamente para nós. Aí a gente sempre fica pensando, mas se eu não acolher essa tecnologia, será que eu serei colocado de lado? Se eu acolher a tecnologia, será que os nossos cultos serão cheios? Mas se eu não acolher, será que eles serão vazios? Será que eu serei colocado de lado se eu não acolher tecnologia XYZ? Será que eu vou perder minha vaga de trabalho porque simplesmente eu não acolho essa tecnologia? Será que minhas competências e personalidades serão julgadas pelos meus seguidores? Todo mundo conhece a famosa frase do filósofo lá, né, o Descartes, né? Qual que é a frase, gente? Vocês estão tirando, hein? Não é possível. Não é possível um trem desse. Vai, fala alto aí quem falou aí. Glória a Deus, aleluia. Penso, logo existo. Obrigado, viu, Mário? Ainda esperança, Israel. Penso, logo existo. Essa famosa frase do filósofo, talvez o penso, logo existo, tenha sido substituído pelo me conecto, logo existo. Ou pior, sou curtido, logo existo. Eu falei com Deus assim, Senhor, tem que ser uma mensagem de esperança, não é para desanimar o povo. É bobagem isso que eu estou falando, gente? Não é não, né? Eu fico pensando assim, se 2 parâmetros fossem necessários, ou melhor, fossem disponíveis para as nossas postagens, quais parâmetros são esses? Amar a Deus e ao próximo. Toda a nossa postagem ela tem que ser pautada nisso. Não respondam, como seriam as nossas postagens? O stories ia ter que durar 48, 72 horas, né? Porque todo dia você ouça, né? Para a gente estar finalizando e ir para casa com o nosso coração incendiado, os nossos olhos iluminados. Como que a gente faz para corrigir a mensagem quando aparecer lá na sua tela, erro 404? Eu tinha que chamar o Lucas aqui para explicar isso agora. O Lucas ia conseguir explicar isso, eu não. Mas resumindo, se aparecer essa mensagem lá na tela, erro 404, ou você atualiza a página, talvez corrija o erro. É isso, Luquinhas? Ou você busca algum tipo de botão, refresh, coisa desse tipo. É isso, Luquinhas? Aí recarrega e está tudo certo. Se der errado, irmão, encerrou a busca. Mas é isso. No erro 404, a gente tem como corrigir. Mas, e se aparecer
A mensagem na tela do seu coração, quando você busca Deus, erro 404. Vai atualizar o quê, mano? Códigos morais não servem para isso. Religiosidade também não. Mas eu tenho uma resposta. Se aparecer erro 404, ou continuar aparecendo o erro 404 aí na sua busca por Deus, é hora de se arrepender, irmão. É hora de voltar, irmão. É hora de se prostrar. É hora de entrar no quarto, fechar a porta. Se não quiser que seu pai, sua mãe escute, coloca um louvor alto lá, irmão. E chora, nem que for com gemidos inexprimíveis, entende? Porque Ele interpreta. Porque Ele entende. Busquem o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Invoca-o enquanto está perto. Pois um dia, gente, essa busca ela não encontrará mais o seu desejo, o seu objetivo. Infelizmente vai aparecer uma mensagem dessa, erro 404. Fique em pé aí, gente, em nome de Jesus. Oh, Deus. É hora de a gente se arrepender. Chega de ficar apitando essa mensagem, erro 404 nas nossas vidas e a gente não fazer nada. Porque essa mensagem não corrige nada, olhando no campo da web e tal, ela não corrige nada, mas ela simplesmente te avisa, deu erro, deu ruim. Ou o link foi quebrado, ou o endereço mudou, ou você digitou alguma coisa errada e não alcançou lá o endereço certo. Então a gente precisa se arrepender e encarar essa verdade de erro 404 que tem batido a porta do nosso coração e se arrepender. Corrigir isso aí, porque tem solução. Arrependimento é o primeiro passo, tem solução. Arrependimento é o primeiro passo. Sabe por que às vezes a gente canta o grande eu sou e o palco aqui fica fumegante? Os instrumentos parecem que vão estourar, as vozes não alcançam mais as notas bonitas, mas pouco importa, porque a gente está cantando o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, montanhas estremecem, os demônios fogem, porque é o grande eu sou, é o grande eu sou, é o grande eu sou, e aí você está aí parado, que não consegue nem se mexer, porque você está com um erro 404 gravado no seu peito, na tela da sua alma. Mas você não faz nada para mudar isso. Você sai daqui e ainda tem a cara de pau de postar, worship da hora. Mentindo para você, para sua família, mentindo para todo mundo, mentindo para Deus. É hora da gente se arrepender, é hora da gente voltar, povo. Não tem esse negócio de inferno é só para velho, não. Inferno é para os rebeldes. Aquele que não reconhece Cristo já está condenado. É hora da gente viver o evangelho de verdade. Chega de brincadeira. Chega de marasmo. Porque a gente não tem marasmo nas nossas buscas, nós não temos marasmos nos nossos stories, nós não temos marasmos nas nossas conquistas, mas na hora de buscar Deus, é o marasmo dos infernos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Uma hora, nós vamos até buscar. Nós não, misericórdia.
Mas vai ter um povo até buscar, mas não vai encontrar. Não vai encontrar. A porta da arca, ela vai fechar. Está entendendo, irmão? Sobe aqui, louvor, sobe aqui. Sobe aqui. Vamos finalizar aqui. Eu sei que já está tarde, mas vamos finalizar, gente. A igreja é grande, irmãos, a igreja é grande, a gente se mexe, a gente chora, a gente grita, a gente se prostra aqui, a gente dá uns burros no ar, a gente derrama lágrimas, mas pode subir, louvor, pode subir que a gente vai cantar o grande eu sou aqui, em nome de Jesus. Essas montanhas vão estremecer, esses demônios vão fugir, em nome de Jesus, diante da presença desse Deus. Chega de erro 404 na nossa vida, chega disso, chega de link quebrado, chega de link quebrado, chega de busca pela metade. É hora da gente estremecer diante da presença de Deus. É hora da gente entrar no quarto lá de casa e começar a orar, e toda a casa ser enchida da glória de Deus. Enquanto a mãe lava a louça, ela começa a chorar, porque a presença de Deus é visível. O pai tem que pedir licença do home office, porque ele não consegue mais ficar concentrado naquela reunião, porque a presença do grande eu sou está naquele lugar. E é só se convertendo de verdade, irmão. Tem alguém aqui que não conhece esse Senhor Salvador, Jesus Cristo? Tem alguém aqui ainda que não falou: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha vida de miséria, eu me arrependo dessa fraude que eu sou, eu quero aceitar o Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Salvador da minha vida. Tem alguém aqui ainda que não fez esse voto, esse passo de fé, essa decisão? Se tiver alguém aqui, irmão, levanta sua mão e nós vamos orar por você. E nós vamos orar por você. E nós vamos orar por você, para que esse Jesus Cristo adentre de uma vez por todo o seu coração, irmão. E a partir da sua vida, toda a história ruim de sua casa muda. A partir da sua vida, toda a história ruim de sua família muda. A partir da sua vida, toda a sua história ruim muda, irmão. Porque é Jesus ali. Não tem idade para corrigir essa rota, não. Seja você de 10 anos de idade, ou seja você de 80, 90 anos, não tem idade para corrigir isso, não tem idade para arrependimento, irmão. Mas é bom a gente se arrepender antes que a porta da arca feche. Vamos louvar, gente, vamos louvar e nós vamos orando. Gente, a igreja é grande. Se está desconfortável aí do lado do irmão, sai andando, sai dando glória, aleluia. Se arrependa, irmão, se arrependa. Em nome de Jesus, se arrependa. Vamos adorar o Senhor.